Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos tratar da lição número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais, conforme a cartela que nós vemos aqui na nossa retaguarda. Estamos iniciando mais uma apresentação. O tema desta lição é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É a temática do trimestre. E o tema de hoje é muito interessante, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. É muito importante para nós nesses dias de distanciamento social, porque nós temos a oportunidade de refletir a respeito das bênçãos espirituais. Tem-se muito focado nas bênçãos materiais nesses últimos dias. A gente pode constatar, mediante a pergunta, se fizer, quais as bênçãos materiais que você já recebeu? Então, você não tem dificuldade de elencá-las. Mas se perguntar quais as bênçãos espirituais recebidas por nós, certamente já demora mais um pouquinho. Então, para a gente melhorar a nossa performance nesse sentido, nós vamos convidar você a permanecer conosco até o final desta transmissão. Está conosco o pastor Irã, pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Teresina, e também o professor irmão Caetano. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Estamos felizes por estar aqui no dia que queremos cumprimentar os nossos ouvintes. Hoje, o chamado Dia da Ressurreição, bênçãos espirituais em Cristo é decorrente da sua morte e ressurreição. Ele como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, aos nossos amigos, o nosso desejo é que tenham Cristo em suas vidas, para que, como Paulo, possam dizer que são felizes em Cristo. Portanto, tendo a Páscoa que é Cristo. Jesus foi sacrificado por nós. Ele é a nossa Páscoa. Muito bem, nós vamos, enquanto os demais irmãos acabam de acessar, vamos cantar um hino, convidar o pastor Irã para entoar um louvor, o hino 564. Que tal orar? Vamos orar aí com o professor Caetano. Amém. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos no dia de hoje, dia do Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede, que mesmo em meio a esta situação, o Senhor nos possibilita a comunicação do teu evangelho. Que o Senhor nos dê graça e abençoe a todos os irmãos, todos os teus servos que neste momento estão nos assistindo, ó Pai, e que eles possam, Senhor, serem abençoados por mais esta lição. Que teu Espírito Santo venha nos conduzir, Senhor, para o louvor da tua glória. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos louvar a Deus, irmãos, com o hino de número 564 da harpa cristã. Abra aí a sua Bíblia, nós cantaremos a primeira estrofe, a terceira, a quarta com o coro. Se da vida as vacas procelosas são, se com pesamento enxugas tudo vão, conta muitas bênçãos, dize-as de uma vez, as de voz surpresa o quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com tesouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, dom cujos da terra poderás comprar, a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás
surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Muito bem, graças a Deus. Muito bem, o nosso plano da transmissão, já falamos aqui, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, e essa transmissão está sendo feita através do Instagram, do Facebook, das redes sociais. O nosso objetivo geral é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo, conforme o hino que nós acabamos de cantar. E esta lição ela tem 3 pontos, divididas aqui em 3 objetivos específicos. Refletir a respeito da nossa posição em Cristo, farei esse comentário. Evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica, o irmão Caetano fará com uma explicação predominante. E o pastor Irã termina aqui falando sobre o Espírito Santo, o papel que ele desempenha no plano da salvação. A nossa metodologia é um método predominante, discursivo, comentário, e os recursos, nós temos aqui a Bíblia, a nossa declaração de fé, faremos uso dela também, e a nossa conclusão, o nosso objetivo é focar nesse assunto aqui, refletir todas as bênçãos, refere-se não às coisas materiais, mas essencialmente às bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais em Cristo estão acima de todo e qualquer bem físico ou material. Isso é muito interessante para nós, né? Então, pastor Irã fazendo a citação aqui do texto áureo, a verdade prática, e a leitura bíblica em classe será feita pelo pastor Irã e alternado com o professor irmão Caetano. Nós temos para o dia de hoje o tema da lição, a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo está em Efésios, capítulo 1, versículo 3, e assim nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática nos traz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. E a nossa leitura bíblica em classe, ela está no primeiro capítulo desta carta que estamos estudando, carta aos Efésios, versículos 3, 4 e do 9 ao 14. Lendo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão
de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Vamos trazer um pequeno comentário aqui da nossa leitura bíblica em classe, que a gente costuma chamar essa sessão de Entendendo a Leitura. No versículo 3, fala de Cristo como Deus. Quem nega o Filho, nega o Pai. Quem nega o Pai, nega o Filho. Então, é interessante a gente fazer essa reflexão, esse entendimento. Quando nos diz aqui que este Jesus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, vale ressaltar aqui o que está escrito em Mateus capítulo 6, do versículo 31 ao 33, que nos dá este direcionamento. O foco do salvo deve ser buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As bênçãos materiais, elas são bênçãos acessórias. Quais são as bênçãos espirituais que nós vamos tratar aqui? Vai dizer aqui no versículo, a primeira bênção está descrita aí no versículo 4 da leitura que acabamos de fazer, que fala da eleição, ou seja, antes da fundação do mundo. E nós temos, inclusive, um hino, o hino 160 da harpa cristã, que diz, Deus nos quis salvar. Isso é muito interessante para nós e gratificante refletir isso. Isso foi o quê? Um plano divino, a ideia de Deus, a iniciativa divina de querer salvar as pessoas. Para quê? Esta eleição, nós somos eleitos para quê? Se uma pessoa é eleita para presidente, é eleito para deputado, é eleito para prefeito. E em que consiste essa eleição? A própria leitura nos diz, para ser irrepreensíveis diante dele. Em 1 Timóteo 2 e 4, Deus quer que todos sejam salvos. E aí nós vemos aqui a nossa segunda bênção espiritual, a predestinação. Qual é o objetivo dessa predestinação? Em Apocalipse 3 e 21 nos responde, ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono. Então, predestinado para estar com Cristo eternamente. E aí nós vemos outras bênçãos, digamos, oriundas do Filho, a redenção das nossas ofensas, a herança, como nós vemos em Romanos 8 e 17, em Hebreus 2 e 13. Para quê? De novo, para o louvor da sua glória. É interessante a gente acreditar nisso também. Precisa crer no Evangelho, conforme Romanos 4 e 9, que diz que se com a tua boca confessares. E isso nós vemos esta passagem bíblica que nos confirma esta eleição, né? E as bênçãos do Espírito, o selo, a marca da propriedade. Não é o selo da promessa, o selo, a bênção do Espírito Santo, não quer dizer o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ver aqui na página 166 da nossa declaração de fé, quando o Consolador desceu, eles já tinham o Espírito Santo, né? E aí é o que nós vemos aqui na página 166. O batismo no Espírito Santo é distinto da salvação. O pastor Irã vai fazer, no terceiro ponto, um comentário a esse respeito. É interessante a gente saber que no arrebatamento se saberá quem tem ou não o selo do Espírito Santo. Quem tem o selo do Espírito Santo fará parte do arrebatamento. Quem não tem, não subirá. E aí o pastor Irã vai falar sobre o penhor, que quer dizer garantia. Nós temos muitas explicações para exemplificar o que seria o penhor. Então, nosso ponto central é Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E muitas vezes a gente não se dá conta disso, ou quando se dá conta, ignora no nosso proceder, na nossa forma de vivenciar. Por exemplo, como nós temos passado esse tempo de isolamento social, de distanciamento social em nossas casas. Temos aproveitado esse tempo, temos passado o tempo murmurando, reclamando, fazendo contenda uns com os outros, que nós possamos realmente aprender e colocar isso em prática, né? Então, muito bem. Farei aqui já o primeiro comentário aqui do primeiro ponto, a nova posição em Cristo. Ele vai ter 3 subpontos aqui.
Um deles é chamado doxologia, que quer dizer um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do refrão para louvor e glória de sua graça. Para louvor da sua graça. Isso nós vemos de uma forma bem explícita no versículo 6 da leitura de Efésios, capítulo 1, versículo 6. E no versículo 3 diz: Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, é muito importante chamar a atenção aí para o que foi sublinhado aí. Nosso Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. É isso que nos traz. E é interessante também, eu fiz um destaque aqui, quando ele nos diz, abençoou com todas. Então, é muito interessante e gratificante para nós ter essa informação. Aonde? Nos lugares celestiais. No versículo 4, como também ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Irmão Daniel, Senhor. Partindo aqui para o nosso textuário, que é o versículo 3, já considerado, a ordem é de suprema importância. Veja como é que Paulo começa. Ele diz, bendito Deus e Pai. Então, ele começa com Deus, com o culto que lhe devemos, pela compreensão de quem é Deus, para depois considerar a natureza das bênçãos que devemos ter depois que tiver cultuado a Deus. Então, a bênção, ela vem depois do nosso reconhecimento do que Deus fez. Muito bem. Nós vamos ver aqui que no versículo 10, ele diz aqui, no versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. No versículo 10, ele vai dizer de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, e aí no versículo 11 vai dizer que nele, digo, em quem também fomos feitos herança. É outra bênção que nós precisamos refletir aqui para nós. Somos herança, havendo sido predestinado, falando aqui da predestinação, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Quando ele nos diz aquele que faz todas as coisas, nos remete à ideia da soberania, de que todo o poder está com ele nos céus e na terra. E no versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós que, primeiro, esperamos em Cristo. E no versículo 13 vai dizer, em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com espíritos da promessa. No versículo 14 vai dizer o qual é o penhor de nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nós vemos aí a participação da Trindade, né? Versículos 3 a 6, Deus decidiu redimir as pessoas para si próprio. Depois, o Filho, pelo preço da sua morte sacrificial, é o Redentor, está ali presente. E através dele a igreja é escolhida. Versículos 7 a 12. E o Espírito Santo aplica a presença viva e a obra de Cristo à igreja, à experiência humana. Muito bem, nós comentamos aí, estamos para que todos possam se situar, nós comentamos aí a doxologia. Eu queria só reforçar, irmão Daniel, o que o pastor falou, porque eu penso que esse é um ponto bastante importante aqui desse texto trinitário. Essa porção da Escritura, ela destaca de maneira bem viva exatamente isso que o pastor Irã falou, porque algumas pessoas elas até dizem, né, que a Trindade não está na Bíblia, ou seja, como palavra sim, mas esse é um texto, por exemplo, que nos dá conta de que toda a Trindade está envolvida no plano de salvação do homem. Você vê que o Pai, ele elabora o plano. O Pai planeja salvar. O Filho vem e executa essa salvação.
E o Espírito Santo, como bem disse o pastor, faz a aplicação dessas bênçãos na vida do eleito. Então, é um texto que aviva exatamente essa obra conjunta da Trindade no plano da salvação. Muito bem, então, vimos aí o primeiro ponto, para que possamos nos localizar. O primeiro ponto fala da nova posição em Cristo. Neste primeiro ponto, tem 3 subpontos. Nós comentamos a doxologia, que é o hino, o hino de gratidão, que já comentamos aqui. E o segundo subponto, ele vai trazer as bênçãos espirituais. Eu não vou fazer a leitura por uma questão de tempo, mas vou fazer alguns destaques aqui, o que vai tratar aqui neste subponto, as bênçãos espirituais. E aí nós destacamos, que bênçãos são essas? Vamos ver aqui. A eleição. Uma eleição segundo a graça divina. Ele diz aqui, eu coloquei o versículo em Romanos 10:10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, esta é a eleição. E esta eleição, um desses requisitos é essa ação da pessoa. Visto que com o coração se crê, a pessoa precisa crer e com a boca fazer a confissão. Fala da predestinação, no versículo 5. Indica que Deus, ao eleger-nos em Cristo para sermos seu povo, também nos predestinou para sermos o que somos em Cristo. O que é que somos hoje? Somos justificados. E isso é muito interessante a gente refletir e dar valor a esta posição, essa nova posição em Cristo, né? Conforme Romanos 3:24. Para sermos o quê? Santos e inculpáveis, na medida em que Deus outorgou esta certidão de justificados, passamos a esse novo estágio, esse novo patamar, santos e inculpáveis. E isto não é coisa pouca não, né? Somos participantes da herança de filhos também. Em síntese, irmão Daniel, como dissemos aqui na aula anterior, a eleição é para sermos santos. E a predestinação, conforme ele está sintetizando aqui no texto do aluno, é para sermos filhos de Deus. Jesus Cristo é o Filho unigênito. Agora nós fomos adotados e predestinados, portanto, para, em Cristo, sermos filhos de Deus. Muito bem. Dando sequência aí, estamos no primeiro ponto, falando das bênçãos. Outra coisa interessante, outra bênção. Ele nos fez agradáveis para si, mediante a execução do plano pelo seu Filho Jesus Cristo. Outra bênção, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade. Então, são bênçãos realmente que precisam ser vivenciadas, valorizadas e merece todo o nosso louvor ao nosso Deus, né? Em vez da gente estar reclamando de alguma outra coisa, nós temos muitas bênçãos, motivos para glorificar a Deus. Quando ele fala aqui, o sangue, o preço da redenção, o preço da liberdade foi o sangue de Jesus Cristo. Pastor Irã, fazer algum comentário, irmão Caetano? Irmão Caetano pode falar da nova posição em Cristo. Nova condição em Cristo. Toda a Escritura, ela aponta para Cristo. Desde o Éden, quando é anunciado a bênção da salvação, nós já é possível perceber que toda a Escritura tem como objetivo apontar para Cristo. Isso é algo fundamental no entendimento da Escritura. E o apóstolo Paulo entendeu muito bem isso. E ao ler a sua carta aos Efésios, isso fica muito claro, porque em todo momento você vai perceber o apóstolo Paulo usando essa expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo, mostrando o teor dessas bênçãos, o teor dessa obra maravilhosa na vida do salvo. Então, nessa nova condição de sermos agora adotados em Cristo,
né? Nós fomos adotados. Então, o apóstolo Paulo, ele é claro em nos informar, em nos ensinar a igreja, que aquilo que antes, em Adão, estávamos perdidos, agora em Cristo, estamos vivendo sob uma nova condição. Muito bem, vamos para sobre este ponto aqui, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. O pastor Irã vai comentar isso de uma forma mais detalhada no segundo ponto, no terceiro ponto, mas quando fala de selo, eu me lembro muito lá dos Correios, onde eu trabalho. Eu queria focar isso aqui, trazer essa comparação aqui. Como é que funciona um selo? Aqui nós temos um selo. Dá para mostrar um selo. E aqui nós temos a carta. Para que é que serve o selo? Para franquear a carta, para comprovar o pagamento, para dar essa condição dessa carta seguir no seu percurso para onde quer colocar. Então, o selo, ele é colocado aqui no canto superior direito, e uma vez colocado o selo, então se apõe o carimbo aqui para obliterar o selo. Nesse carimbo aqui vai ficar o quê? A data. A partir de uma vez ele estando selado, ele já pode seguir, porque está com a data da sua postagem. Também nós temos outras comparações para falar aqui do selo. O selo, uma comparação, podemos dizer, é a marca de propriedade. E aqui no Nordeste, aqui na nossa cultura, é muito comum um ferro, a marca de propriedade, para garantir, para ferrar, para deixar marcado aquela criação, né? E isso para nós nos traz essa compreensão de como funciona o selo. Nos tempos antigos funcionava como a marca, a garantia daquela propriedade. O último subponto do primeiro ponto, que o primeiro ponto é a nova posição em Cristo, vai dizer essa nova condição. Nessa nova condição, nós vamos dizer aqui, primeiro refletir de quem partiu a iniciativa. E aí em João 1:3 diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E uma vez abençoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, conforme Hebreus 5:9. E também nós vemos aqui em Romanos 5:11 diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. É uma posição que precisa ser valorizada, considerada, posição de reconciliação. E aí nos chama muita atenção também essa iniciativa de Deus, em Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, em síntese, o primeiro ponto, ele vai dizer aqui que as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo. E, portanto, devemos lhe ser agradecidos. Muitas razões nós temos para glorificar o nome do Senhor por tudo quanto Ele nos fez, Ele nos proporcionou. As bênçãos espirituais, as quais muitas vezes nós não enxergamos isso, porque precisamos ter fé. Muitas vezes as pessoas focam nas bênçãos materiais, mas o que vale mais são as bênçãos espirituais do que as bênçãos materiais. Conforme havíamos já conversado aqui, o irmão Caetano vai trazer o seu comentário sobre o segundo ponto, que traz o tema uma vida cristocêntrica. Irmão Caetano, por favor. Amém. Então, só pegando aí a sequência do irmão Daniel, a gente precisa fazer a gente precisa falar algumas coisas sobre a carta, para a gente poder até entender melhor essa mensagem maravilhosa. O apóstolo Paulo está preso em Roma e é maravilhoso para nós perceber o quanto o apóstolo Paulo, ele encoraja os irmãos da igreja, o quanto ele é encorajador, vivendo a situação que ele está vivendo, preso. Então, quando ele, repetidas vezes, você vai encontrar nessa passagem bíblica, ele dizendo, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, você encontra aí 3 vezes o apóstolo Paulo dizendo isso. Ele fala das bênçãos, fala do Pai, fala do Filho, fala do Espírito Santo, e ele termina sempre dizendo, para o louvor da sua glória.
E um estudo um pouco mais detalhado dessa porção, que contempla a nossa lição de hoje, vai mostrar que essa estrutura essa estrutura, ela é como se fosse Paulo, como se você estivesse escrevendo uma tacada só. Você vai perceber que não tem ponto aí, tem vírgula, ponto e vírgula, mas não tem ponto nessa passagem. E vai do verso 1 ao verso 14. É como se Paulo quisesse colocar tudo junto ali, tudo zipado, para compactar toda aquela informação já introdutória, para que os crentes, ao lerem essa passagem bíblica, se sintam fortemente desafiados, encorajados a viver a viver em Cristo, a viver a sua vida em Cristo. Então, é um texto compacto, porque você vai perceber aí que há muita doutrina para ser trabalhada, né? Você vai perceber que Paulo está falando sobre as bênçãos, a bênção da adoção, da justificação, da santificação, da eleição, da predestinação, da vida eterna. É tanta coisa aqui que nós gastaríamos muito tempo para falar sobre cada uma delas, mas certo que as lições subsequentes darão conta de muitos desses assuntos. Mas, voltando ao que eu falei há um pouco atrás, de fato, o Paulo, ele quer desafiar os seus leitores, e a nós também, que somos igreja. Aliás, a carta do apóstolo Paulo, de acordo com os estudiosos, tem como tema central a igreja de Cristo, né? E o nosso comentarista, o nosso escritor da nossa lição, ele foi muito feliz em colocar o tema da lição como a igreja eleita, porque a maioria dos estudiosos, eles titulam a carta do apóstolo Paulo como título de a igreja de Cristo. E aqui no ponto 2, ele vai trabalhar uma vida cristocêntrica neste mundo. Até porque você vai um pouco mais adiante, a carta de Paulo, ela tem essa implicação de que a fé cristã, ela não é só um aglomerado de ideias, de doutrinas. Ela tem um aspecto prático, ela tem ela tem o seu lado vivencial. Então, todas essas doutrinas e estas bênçãos que nós já citamos aqui, elas desembocam em uma vida prática. A doutrina da eleição é uma doutrina caríssima na Escritura Sagrada. A doutrina da predestinação. E ela nos leva ao quê? Nos leva a viver uma vida mais santa, uma vida mais comprometida com Deus. Ao contrário do que muitas vezes algumas pessoas entendem errado essas doutrinas. Mas esse não é o ponto agora no momento. Então, no subponto 1, ele vai dizer a revelação do mistério. Então, Paulo, ele está dizendo que esta revelação que outrora estava oculto aos santos e aos crentes da antiga aliança, ela agora foi plenamente revelada à igreja, e ele está escrevendo isso. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo para a igreja, ele está dizendo para a igreja, olha, nós somos privilegiados, porque o clímax da revelação de Deus chegou a nós. Nós temos em nossas mãos a revelação total e final, que é Jesus Cristo. Então, aquilo que antes estava oculto, ou seja, representado apenas por tipos, figuras, como nós temos na antiga aliança, através do tabernáculo, dos sacerdócios, dos profetas, eram todos tipos que apontavam para este agora que está entre nós, o Senhor. Então, Paulo agora está mostrando para a igreja que aquele mistério que antes oculto e agora foi revelado, este plano maravilhoso da salvação em Cristo Jesus. Até um texto na Bíblia que ele é muito usado, 1 Coríntios capítulo 2, 9, se vocês puderem me ajudar aí, viu? Que as pessoas normalmente usam esse texto para falar de pessoas que querem ir para o céu. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. 1 Coríntios 2, 9 diz:
mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouviram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Geralmente as pessoas usam esse texto para falar sobre aquilo que nós esperamos um dia ver no céu, na eternidade. Mas esse texto está falando exatamente isso aqui que nós estamos falando. Que aquilo que antes ninguém viu, ninguém ouviu, tão claramente como agora está sendo visto pela igreja. Ou seja, este plano redentor maravilhoso de Cristo, em salvar gentios, salvar todos os povos que antes não puderam desfrutar deste grande privilégio e que agora chegou a bênção para eles também. Irmão Caetano, nessa ênfase assim, porque se conhecessem essa verdade, o versículo 8 que antecede que você leu, diz que nunca crucificariam o Senhor da glória. É mais ou menos a pessoa ter o conhecimento do texto em si, mas não ter a revelação dele. Eu, trazendo para o nosso tempo, é como você querer trocar o cordeiro pelo coelho nos nossos dias, em pleno período da Páscoa. E você vai ver lá o profeta Isaías, no capítulo 53, dizendo que, aí já um pouquinho adiante, porque essa vontade divina ela é revelada segundo o seu beneplácito, ou seja, Deus teve prazer em revelar Jesus Cristo ao homem. E o profeta Isaías vai dizer que as obras das suas mãos, Deus teria prazer em ver as obras das suas mãos. Foi o que Cristo fez pela igreja, pela sua eleita, deu prazer ao seu Pai. E aí o segundo subponto 2 diz que fala sobre a plenitude dos tempos, exatamente seguindo a sequência correta do entendimento. É que a plenitude dos tempos é exatamente essa em que o Senhor Jesus veio e a partir daí deu-se o quê? Os fins dos tempos. Os fins dos tempos começam aí, né? A partir do momento em que ele vem, de acordo com Gálatas também nos fala sobre isso, né? Ele vem e consuma todas as coisas. Nele nós temos a plenitude de todas as coisas, em Cristo. Então, o autor também faz um destaque aqui, no subponto 2, dizendo que a declaração não tem nenhuma conotação universalista. A ideia de que nos fins dos tempos serão todos salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Né? Muito bom ele ter destacado isso aqui. E aí, no subponto 3, já no finalzinho, ele destaca aqui aquilo que eu também já mencionei, louvor da sua glória. Então, ele enfatiza isso por 3 vezes, destacando que tudo é para o louvor da glória de Deus. Tudo redunda a glorificar a Deus. Este é o propósito para o qual nós fomos salvos, para o louvor da glória de Deus. Aí nesse tópico 2 aí, ele fala do tempo, na plenitude dos tempos, e ele traz essa ênfase aí da diferença do Cronos para o Kairos, né? Você quer dizer alguma coisa a respeito? Eu queria porque é o seguinte, na verdade, a Bíblia, ela não, embora eu vou aqui um pouco discordar um pouquinho do querido autor, mas assim, sendo bem respeitoso, porque eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e nisso ele está correto. Nosso tempo, ele é um tempo contável. O tempo de Deus não é assim. Então, ele quis passar esta ideia e o fez bem. Eu só tenho um pouco de dificuldade da questão das terminologias, porque a Bíblia ela não faz exatamente essa distinção entre Cronos e Kairos. Ela ora usa um, ora usa outro para determinar tempos relacionados ao homem ou relacionados a Deus. Mas o autor foi preciso quando ele comunicou a ideia de que o tempo do homem é um e o tempo de Deus é outro. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, isso nos dá até um certo consolo, porque isso nos faz descansar, né, no Deus que é dono do tempo, que é o Senhor do tempo, da história e de tudo. Daí a necessidade de estar em comunhão com Ele.
E essa nova vida em Cristo, essa nova posição em Cristo, nos dá este privilégio de estar numa comunhão precisa com Deus. É o que nós vamos ver na parte seguinte, que diz que os que são filhos de Deus são guiados, né, pelo Espírito do Senhor. Muito bem, nós vimos aí o comentário aí do segundo ponto. Agora estamos faltando menos de 15 minutos para terminar. O objetivo desse ponto aí que o irmão Caetano falou é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. Como é que a gente evidencia isso? Como é que isso é colocado isso em prática? Como nós falamos aqui, né? A pessoa vivenciando na prática as bênçãos da salvação. E o nosso terceiro ponto, a síntese desse ponto que nós acabamos de ouvir, o segundo ponto, é os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Uma pessoa salva, uma pessoa que tem essas bênçãos, que recebeu o penhor, que recebeu o selo, o Espírito Santo, ele consegue exteriorizar, demonstrar isto, esta plenitude, vivenciar uma vida cristocêntrica. Quem não recebeu não tem como forçar, não tem como vivenciar essas coisas. Então, precisa que nós experimentemos esta transformação interior para que ela possa ser exteriorizada. Meu pai sempre já dizia assim, que a gente só dá o que tem, só mostra o que tem. Então, só consegue exteriorizar aquilo que está dentro de si. Então, precisamos abraçar essas coisas boas e exteriorizar, glorificando ao Senhor. Pastor Irã vai falar aqui no terceiro ponto, cujo objetivo é explicitar, mostrar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. Pastor Irã, como fazer isso? Como fazer essa explicitação? Como é o papel do Espírito Santo no plano da salvação? Nós já ouvimos o irmão Daniel falar um pouquinho a respeito, e nessa última parte dessa doxologia de Efésios aqui, o Espírito Santo ele recebe 3 designações. Ele é a promessa, o Espírito da promessa. Segundo, ele é o selo e também é uma garantia. Ela aqui trabalha para nós esta ação especial do Espírito Santo. Nós já vimos que dos versículos 3 a 6 é uma ação de Deus Pai. Daí do 7 ao 12 é uma ação de Deus Filho. Jesus Cristo se entrega para a nossa redenção. E isto lembra muito bem este dia que nós estamos vivendo, né? A Páscoa, que neste final de semana tem se falado muito, Cristo como nosso Cordeiro de Deus, como Cordeiro de Deus, o nosso Redentor, e agora o Espírito Santo que trabalha de uma forma especial para dar ao cristão a segurança de estar em Cristo. Primeiro, ele é prometido. Jesus Cristo, ele promete aos seus discípulos no Novo Testamento que ele deveria partir para que o Espírito Consolador viesse, da mesma natureza. E no Antigo Testamento ele já é prometido também, lá em Isaías capítulo 32, 15, capítulo 44, 3, e o texto bem conhecido de Joel capítulo 2, 38. O cumprimento dessa promessa e o seu objetivo, eles podem ser assim definidos. O Espírito Santo veio para que Deus estivesse em seus seguidores. Jesus disse, ele está entre vós e habitará em vós, ao referir-se ao Espírito Santo Consolador. Após Jesus retornar para o céu, os crentes passam agora em sua decisão, no ato da sua conversão, a receber o Espírito Santo. Os crentes recebem o Espírito Santo à medida que reconhecem Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. A transformação que o Espírito Santo realiza na vida de um crente inegavelmente marca a presença e posse de Deus naquela vida. Daí ele ser visto como, né, o selo, né? O selo e a garantia. O selo, como foi dito já aqui pelo irmão professor Daniel, era utilizado como sinal de autoridade, de autenticidade e propriedade. Se nós voltarmos um pouquinho no tempo e vermos nas religiões pagãs,
os devotos recebiam marcas no corpo que assinalavam a divindade a que pertenciam. Isso me chama a atenção para o que o Paulo diz. Levo no meu corpo as marcas de Cristo. É importante não ter uma marca de uma divindade pagã. E outra qualquer, né? Mas você ter a marca de Cristo é extraordinário, é espetacular. É o que ele dá ênfase nessa carta aos Efésios. Então, é algo muito extraordinário. E, ao falar depois, ele passa para o penhor, né? Penhor, a garantia. Mas, antes de entrar na garantia, eu quero aqui só ler um pouquinho do que está na revista, né? Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9, 15, 16. E ele diz, e o maligno não lhes toca. 1 João 5 e 18. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador, conforme ele diz em 1 Coríntios 6 e 11. Se você está lembrado desse texto, ele diz, não erreis. E aí ele começa a dizer que os injustos não herdarão o reino dos céus. Essa vida nova em Cristo precisa ser vivenciada por ele, trabalhada por ele. E ele vai dizendo, quem anda na vida pregressa, ele não anda em Cristo, ou seja, ele diz devassos, pessoas efeminadas, pessoas mentirosas, pessoas que querem continuar roubando. Então, qualquer corrupto pode ajeitar a sua vida logo, porque senão você não vai fazer parte do reino de Deus, não. Não tem dinheiro que lhe garanta os céus. Tenha cuidado, a sua alma é preciosa e ela foi aqui trabalhada através do sangue precioso de Cristo. Foi necessário Jesus deixar o seu trono de glória para que você tivesse a sua vida restaurada, o seu pecado tirado, para que você desfrutasse deste benefício da justificação. E a Bíblia diz que quem opera o conhecimento da necessidade na vida do cidadão é o Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então você não vai, com sabão, estar purificando os seus pecados, não. Você pode lavar as mãos para poder ver se não leva as mucosas, para ver se não leva a boca, o nariz, os olhos, para evitar um coronavírus. Mas você, para evitar a destruição da sua alma, você tem que ser lavado, conforme diz esse versículo 11, e purificado através do sangue de Cristo, pela operação do Espírito Santo. Não é? É ele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Palavras estas de nosso Senhor Jesus Cristo, registradas em João 16, versículos 7 e 8. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Agora nós vamos dar uma olhada nesse terceiro tópico que fala do penhor da nossa herança. O termo, ele até dá o termo grego aí, que é traduzido como depósito, penhor, garantia. Aqui fala de algo especial, né? Tem um sentido de fiança, esse depósito. Era usado nas transações comerciais para assegurar o preço ou para garantir o pagamento de algo. E era uma espécie de adiantamento nas negociações comerciais. Cria aqui, portanto, a promessa de que, ou criando, para ficar melhor entendido para quem nos ouve, a promessa de que o comprador completaria a transação e pagaria a quantia total. As expressões sinal e calção vêm daí. Como princípio de pagamento tem origem nesse conceito e ainda é utilizado em transações financeiras diversas, que envolvem a aquisição de bens móveis ou imóveis. Nessa concepção, Paulo ensina que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. Portanto, é a garantia da nossa herança. Em outras palavras, é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Trata-se do pagamento da primeira parcela de todas as promessas que Deus fez ao seu povo. A presença do Espírito Santo em nós assegura-nos, portanto, a vida eterna. Como também nos faz experimentar no tempo presente uma amostra do gozo que desfrutaremos com Cristo na eternidade. A garantia da salvação
e das bênçãos que a acompanham assegurada pelo Espírito Santo até ao resgate da sua propriedade. Portanto, nós temos esta tranquilidade em Cristo através desta garantia do Espírito Santo. E você é hoje, como diz Pedro na sua primeira epístola, capítulo 2 e 9, somos propriedade exclusiva de Deus. Né? A palavra resgate, ela é geralmente associada à libertação de algum tipo de cativeiro por meio de um pagamento de certo preço. Nesse caso, a referência à libertação de nossa condição de escravo do pecado para sermos povo da propriedade exclusiva de Deus. Né? Muito bem. Pastor Irã, sobre este assunto muito interessante, eu queria só fazer um esclarecimento aqui, um exemplo, uma situação prática. Qual é o efeito prático na vida do crente? Baseado nesse versículo aí que nós lemos, de 1 João 5,18, que o maligno não lhes toca, uma situação prática é isso, que feitiço não pega em crente, aquele crente que tem um selo do Espírito Santo. É um efeito prático de ter dessa posição do Espírito Santo como penhor na nossa vida, né? E a pessoa, às vezes, ela não foi nem feitiçada. Às vezes, ela, por não ter Cristo na sua vida, ela passa a crer em crendices e, por sua forma de ser, de ação, ele perde, às vezes, a esposa e diz, fizeram um feitiço para mim. Não, foi o maltrato dele com a esposa, foi a forma de não andar direito e ele termina destruindo a sua própria vida e querendo atribuir ao diabo. Deixa eu citar um versículo aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, que diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, eu penso que Paulo não poderia ter terminado essa porção melhor como ele o fez, mostrando que o Espírito Santo, que é aquele que aplica as bênçãos de Cristo em nós, usando a linguagem do penhor, né? Porque o que é, como disse o pastor, o que é assim, bem resumido, o que é o penhor? É a garantia de que você vai ter que voltar para pegar algo, certo? É você ter a certeza de que você vai voltar para resgatar algo que é seu. Então o penhor é isso, o Espírito Santo é isso, Cristo nos dá o seu Espírito, nos dando a garantia de que todas as promessas que Ele nos fez serão cumpridas. E nele, por causa dele. Então, a carta, ou melhor, essa passagem bíblica, ela termina de forma maravilhosa, nos consolando e nos garantindo de que as promessas de Deus em Cristo Jesus serão todas cumpridas. Muito bem, já passando aqui para a conclusão, as bênçãos de que trata a Bíblia aqui têm uma total abrangência mediante a palavra, todas as bênçãos. Isso nos chama muita atenção, não são algumas, mas todas as bênçãos, porque essa palavra refere-se não às coisas naturais ou às coisas materiais, mas essencialmente está falando aqui de verdades, de bênçãos espirituais. Estas bênçãos espirituais em Cristo estão acima de todo e qualquer bem físico ou bem material. E aí é interessante a gente verificar, talvez por ignorância das pessoas, por não conhecer isso, né? Elas invertem as coisas. Há uma tendência de se valorizar mais o que é material. E no começo a gente fez essa pergunta. Se nós fôssemos perguntar aqui, relacione as bênçãos, o testemunho das bênçãos materiais que você recebeu. Com muita facilidade as pessoas iriam completar uma relação. Agora, se fôssemos dizer, relaciona as bênçãos espirituais, aí já precisaria ter mais um pouco. Isso revela o quê? Revela o foco. E nós precisamos e fazemos votos de que a partir dessa lição, deste estudo, desta reflexão na palavra de Deus, a gente venha
mudar o nosso foco e dar valor às riquezas que fala o apóstolo, são riquezas espirituais, na realidade. Paulo não tinha nada materialmente falando, né? Sua fé e a sua confiança estavam depositadas na contemplação das riquezas espirituais. Lamentavelmente, esse texto tem sido interpretado de forma errada, como se referisse às riquezas materiais, como sendo bênçãos espirituais. Então, nós precisamos ter esse cuidado e que nós possamos fazer isso, evidenciar na nossa vida, como o irmão Caetano foi o objetivo no segundo ponto, ter uma vida cristocêntrica, evidenciando essas bênçãos espirituais na pessoa de Jesus Cristo, e não absorvendo a falsa teologia da prosperidade. Deus nos abençoe, as considerações aí, quanto tempo aí nós temos? Nós podemos aqui só lembrar que, como selo da promessa, é da experiência da salvação, o Espírito Santo passa a habitar no novo crente. Todos os crentes em Jesus já têm, a partir desse momento, o Espírito Santo, pois ele mesmo é quem conduz o pecador a Cristo. Já o batismo no Espírito Santo, na nossa perspectiva pentecostal, é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho em todo o mundo, para uma vida cristã vitoriosa e também uma adoração mais profunda. Isso está associado àquela promessa em Joel 2,38. Desse modo, na doutrina pentecostal, a experiência da salvação, ela difere dessa experiência do batismo no Espírito Santo. Os pentecostais creem que após o recebimento do selo, por ocasião do novo nascimento, que é a sua decisão de reconhecer, de fato, de confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, os crentes devem buscar revestimento de poder para capacitá-los ao trabalho cristão, conforme Joel 2,8, Atos capítulo 2, 4, 17, Atos 10, 44, Atos 11, 15 e Atos 19, 6. Esse revestimento é denominado de batismo no Espírito Santo, que também pode ocorrer simultaneamente à conversão. A minha tia, irmã da mamãe, que era muito beata, ainda nova, uma jovem, na sua decisão por Cristo, ela foi batizada no Espírito Santo, assim como aquela turma lá que ouviu Pedro. E também nós vemos outros casos. Um tio meu, novo ainda, um menino novo, 7 anos de idade, queria muito ser batizado. Ao ir para a escola dominical, era um dia de jejum e oração, mas como ele não tinha cumprido com as tarefas em casa, foi-lhe dito: você tem que ficar e cumprir suas tarefas. A mamãe lhe disse: fica, é melhor obedecer do que sacrificar. Fica em jejum, vá cumprir suas tarefas de aguar quintal e outras coisas mais, e quando voltar, você dobra seu joelho em casa, continue lendo o seu Novo Testamento, já com 7 anos ele lia, e quando chegaram da escola dominical, o menino estava já batizado com o Espírito Santo, falando em novas línguas. Às vezes denominado de línguas estranhas, porque é desconhecido aquele que fala, mas que pode ser bem nítida e deve ser, de uma forma geral, para aquele que interpreta. Por isso que até quem fala deve, por conselho de Paulinho, pedir a Deus a interpretação. O falar nessas línguas é a evidência bíblica do recebimento do batismo no Espírito Santo. Essa é a evidência inicial de falar línguas como batismo, renovação no Espírito Santo, é compreendido como agir de Deus que visa a edificação pessoal do crente, e nesse caso não se requer interpretação, nem mesmo repreensão. Que Deus nos use para louvor da sua glória, que são essas frases finais da doxologia, ou mesmo dentro dela, e como foi enfatizado aqui pelo professor Caetano, parece que tem mais uma fora da doxologia, para louvor da sua glória, na carta aos Efésios. Então, fomos criados para o louvor da glória de Deus. Somos regenerados para manifestar essa glória de Deus. Em Cristo, que é hoje cabeça da igreja. Deus nos fez agraciados, abençoados em Cristo, no presente momento da igreja. E, no final, como nós vimos aqui no texto, teremos, então, Cristo como cabeça, não só da igreja, mas, pode-se dizer, do universo. Todos vão se dobrar
ao Senhor, reconhecendo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pastor Irã, fazendo a oração, petrando as bênçãos e depois fazendo o convite para o culto à noite. Culto à noite às 18 horas. Esteja conosco, estaremos online novamente. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por podermos, Senhor, meditar na Tua palavra de uma forma toda especial. Agradecemos, Senhor, as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Pai amado, pelo Teu amor e cuidado pela humanidade, por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós e nos dá, Senhor, o direito à vida eterna, direito a sermos chamados filhos de Deus, a saber os que creem no Seu nome. Agora, Deus eterno, abençoa cada um que nos ouve neste momento e concede, Senhor, poder estar descansado em Ti, te servir com amor e satisfação, não temendo nenhum mal, pois Tu estás, Senhor, protegendo e guardando os que Te amam e Te temem. Te pedimos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus aqui presente. Amém. A paz do Amém. Senhor.